Bom dia. Posso começar, presidente? Primeiramente, eu queria dar bom dia a todos que estão aqui, a todos que estão nos assistindo. Inicio esse discurso deixando claro para todos que quem está falando aqui hoje não é a Kedju, é a Juliane Carvalho, presidente do Fórum, que publicamente agradece aqui à Câmara por ter se debruçado ao tema e ter colaborado e ouvido a sociedade civil. Quando a gente se predispõe a estar aqui pela democracia de forma voluntária, a gente não pede o impedimento da votação de um PL, a gente pede simplesmente a adequação. E isso é legítimo, porque o dissenso ele mantém a democracia do país. Como o acordo não foi cumprido, nós enviamos o relatório com os apontamentos e foram realizadas algumas modificativas por esta casa. E, mais uma vez, aproveitamos para agradecer. E, após a leitura minuciosa do parecer, estamos aqui para reafirmar que o projeto de lei 014 não deve ser votado antes de um amplo debate com a sociedade civil, endossado esse pelo Sistema Estadual e Nacional de Cultura, que prevê a descentralização e o controle social. A gestão que insiste em dizer que construiu o projeto de forma participativa é a mesma gestão que já a partir do 5º artigo retirou da redação a participação da sociedade civil. E por isso nós fizemos essa solicitação a essa casa que fez essa modificativa. Então é um pouco contraditório quando você para analisar. De fato, houveram reuniões no dia 21 de fevereiro, 15 de agosto e 7 de novembro do ano de 2022, e nós debatemos o artigo 40, que fala da representação da sociedade civil no Conselho de Cultura, e não sobre os demais artigos. Inclusive, a gente quer deixar aqui claro que essa nova proposta de composição ela foi aprovada por apenas 14 pessoas da sociedade civil presentes na reunião. E a cidade tem mais de 100 mil habitantes. Fica aí o questionamento se é representativo. Nessas reuniões... Senhor presidente, pelo regimento, eu posso parar a minutagem para eles se manifestarem, porque... Quero pedir, mais uma vez, que colabore. Deixa a oradora explicar. Obrigado. Nessas reuniões, realmente colaboramos, porque, de fato, é isso que a sociedade civil tem que fazer. Não só cobrar, mas colaborar com as políticas culturais. E nós estamos apontando todas as questões que estão em dissonância, porque nós não participamos dessa construção. É só parar e pensar. Se a gente tivesse participado dessa construção, a gente não ia estar apontando tantas coisas e vocês não iam precisar estar mudando tantas coisas, né? No nosso relatório, que foi construído de forma coletiva, nós apontamos 50 mudanças na redação. Esses artigos eles foram analisados pela Câmara e 20 desses nós apontamos a real necessidade de debater entre a sociedade civil. Desses 20, apenas 6 vocês alteraram. E, apesar de agradecer, a gente identificou no parecer que, ainda que seja muito importante, se não histórico, a sociedade civil ser ouvida dentro dessa casa e os vereadores alterarem o projeto de lei do Executivo, ainda não é o suficiente. A gente tem alguns artigos que a gente precisa dessa modificativa antes da votação. Repito, nós não estamos pedindo o impedimento da PL. Inclusive, nós reconhecemos perante ao presidente e a todos os vereadores que, sim, existem posicionamentos bons ali, inclusive o sistema de tombamento, a criação do mapeamento. Agora, a comissão de avaliação de projetos e o comitê gestor já é previsto na lei, não são novidades. Tá? Apontamos alguns artigos aqui que é necessário ter um pouco de atenção. 37, 38, 40, 48, 51, 52, 54 e 66. Nesses artigos, apesar das emendas, tem erro material, redação em contradição e artigos que estão sendo alterados de uma lei que é decenal, que foi elaborada em conferência em 2017 pela sociedade civil e a gestão, e de forma respeitosa não muda isso sem falar com a sociedade civil. Então, isso, para a gente, é simplesmente desprezar todo o nosso histórico de luta e colaboração. E hoje, mais do que nunca, eu estou aqui para falar com os senhores sobre 2 pontos extremamente importantes, que é o artigo 33, que é um ponto crucial. Nesse artigo, tem a exclusão do Fórum Permanente de Cultura da composição do Sistema Municipal de Cultura. Fórum este, que foi reativado em 2021 em reunião convocada pela atual gestão, conforme a ata do boletim informativo. Fórum este, que tem uma moção de louvor da LERJ devido à atuação. Fórum este, que possuía 3 cadeiras no Conselho Municipal de Cultura. Fórum este, que colaborou com a Conferência de Cultura. Fórum este, que em multirão provocou o chefe do Executivo para que a secretaria, que era adjunta, se tornasse uma secretaria exclusiva.
Fórum este que possui mais de 20 reuniões ordinárias e extraordinárias dos membros, de forma a colaborar com as políticas culturais da cidade. Além, óbvio, de ser reconhecido pelo sistema estadual e o nacional. E o parecer não incluiu a emenda aditiva desta representatividade, que é legítima e constitucional. E um ponto extremamente importante, que é o artigo 65, sobre a Comissão Avaliadora dos Projetos Culturais, que já existe na legislação em vigor, apenas não é cumprida. Não é nenhuma novidade. Não há nenhuma emenda aditiva a esse artigo, e na legislação em vigor, que é 2527, a indicação dos membros da sociedade civil para essa comissão avaliadora, ela é feita pelo Fórum, pelo simples fato de ser criado como instrumento da sociedade civil e ter total propriedade de fazer as indicações. Nessa nova proposta, o governo do Fábio do Pastel propõe que essas indicações sejam feitas pelo Conselho. Conselho esse, que é paritário, que possui a presença dos gestores, que se autodissolveu no ano passado por 99% dos gestores e hoje é objeto de processo administrativo nessa casa. Então, o que vai acontecer? Essa comissão que vai avaliar todos os projetos, se não houver a emenda modificativa, os gestores vão poder indicar a representação dos gestores, do poder público, da administração pública, e a nossa. Isso é interferência. E é inadmissível. Foge totalmente do controle social e da descentralização. Principalmente porque esse ano, só esse ano, a gente possui aí uma previsão de pelo menos 1,5 milhão de verba de fomento cultural. E é necessário essa nossa fiscalização. E também nós temos inúmeras denúncias de colaboradores do órgão participando dos editais e sendo contemplados. Nós temos inúmeras denúncias de supostos favorecimentos de determinados grupos de artistas. Então, tirar a nossa indicação, que é nossa por legitimidade, é um crime. Dito isto, eu acredito que fica claro para os senhores que é necessária a vista do relatório, pois o projeto de lei, desta maneira como está, ele prejudica a sociedade civil. Nós estamos aqui pedindo uma coisa que é perfeitamente dentro da legalidade e dentro da possibilidade, apenas à vista desse projeto em relação aos artigos que nós pontuamos e uma nova votação. Isso vocês conseguem fazer num período de 1 semana ou até menos, dependendo do senhor presidente. Nós não estamos pedindo nada que é ilegítimo. Aqui é uma casa de leis e estamos pedindo apenas essa vista de forma legal. Essa vista ela é essencial para o controle social e a descentralização, de forma que a sociedade civil não fique à mercê da gestão, seja ela qual for, porque a gestão sempre troca. E por isso que a gente está aqui falando isso. A gente tem certeza que, após essa vista, vai ser resolvido da melhor forma para ambos os lados, tanto a gestão pública quanto a sociedade civil, mesmo porque a gente reconheceu e reconhece aqui nessa tribuna que o projeto de lei, sim, tem pontos importantes de mudanças e progressos para a sociedade, mas esses pontos em especial são retrocessos, são conquistas nossas, da sociedade civil via conferência, e a gente não pode abrir mão disso. Por isso a gente está aqui para repetir para os vereadores isso. Um vereador, quando ele se elege, ele passa a representar quem confiou nele para estar naquela cadeira. Então, as decisões dele, pela ordem, senhor presidente. Obrigada. Um vereador, quando ele se elege, ele passa a representar o povo que confiou nele. E as decisões deles precisam estar baseadas e norteadas pelo interesse da população. Enquanto sociedade civil, a gente está aqui pedindo essa vista para vocês. A todos os parlamentares desta casa, que inclusive tem o meu maior respeito pessoal, e todos vocês sabem, é apenas um pedido da sociedade civil organizada na garantia de direitos. Nós não estamos aqui para discordar, para badernar, para difamar, apenas para dizer que estão sendo, sim, suprimidos alguns direitos garantidos da gente, e isso não é legal. E hoje, se os senhores votarem esse PL, antes de solicitar a vista desse relatório, desses artigos que nós pontuamos, vocês vão deixar uma mensagem extremamente desagradável para a população, que os nossos direitos... Vocês irão deixar uma mensagem muito negativa para... Pela ordem. Eu peço silêncio, mais uma vez, vou pedir silêncio, vou dar mais 1 minuto. O dissenso, ele mantém a democracia no país.
Então, eu peço respeito, assim como nós estamos respeitando o direito legítimo de todo mundo manifestar. Se os senhores hoje, vereadores, eu me refiro aos 10, votar esse PL sem a modificativa, sem a vista desses pontos que a gente colocou aqui crucialmente, onde a gestão vai ter completamente interferência na avaliação dos projetos que serão aprovados com uso público, de verba pública, vocês vão estar passando para a sociedade civil uma mensagem muito desagradável, que é que os nossos direitos não importam. Mesmo porque a lei, hoje, ela impacta no presente, mas ela também impacta no futuro. E eu vou finalizar essa minha fala com uma frase de Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos desonestos, nem os corruptos, mas sim o silêncio dos bons. Atenciosamente, Fórum Permanente Político Cultural de São Pedro da Aldeia.